Você sabe que uma mulher brasileira que chega aos 65 anos de idade tem uma expectativa de vida de mais de 20 anos ainda? Mais de 20 anos. Aqueles estatísticos dizem que a vida saudável, de qualidade, a gente pode ainda ter por aqui pelo menos até os 85, 90 anos. Mas me diga uma coisa, onde você vê uma mulher aos 65 se sentindo viva, se sentindo importante, se sentindo visível? Onde? Porque eu posso te contar exatamente onde. Na invisibilidade. A gente desaparece. E isso, minha querida, é exatamente o que quase me roubou os melhores anos que ainda me restavam. Porque durante 40 anos, tá ouvindo? Eu fiz o que todo mundo mandava fazer. Eu pousei nos pés daquele sistema que promete segurança futura em troca do seu presente inteiro. E você sabe o que descobri quando acordei aos 71 anos? Que o presente nunca volta. Que a gente não volta nunca mais. Então hoje eu venho aqui falar com você, mulher para mulher, da minha experiência, do que eu descobri quando era quase tarde demais. Porque tem uma decisão que eu tomei aos 71 anos que mudou completamente a minha vida, que me fez finalmente viver com dignidade, com liberdade verdadeira, com invisibilidade convertida em visibilidade. E eu não quero que você siga o meu caminho de sofrimento. Então fica comigo nesse vídeo, sim? Quando eu tinha 25 anos, comecei a trabalhar. Eu era nova, cheia de energia, ainda tinha sonhos que combinavam com a realidade. Sabe como é? Mas a vida de uma mulher brasileira da classe média é uma coisa muito específica. Você começa o seu dia cedinho, muitas vezes antes do sol nascer. Você arruma a casa, cuida dos filhos se tem filhos, se não tem, cuida da mãe, do pai, dos sobrinhos. Sempre tem alguém que precisa de você. Depois, você vai para o trabalho com esse peso todo nas costas e nos ombros. E lá na empresa, você precisa provar que é competente, que chegou ali por mérito, que não é só mais uma mulher. Então, você fica até mais tarde que os homens. Você trabalha nos fins de semana. Você estuda à noite para ser promovida. E tudo isso enquanto a gente vai adicionando anos, rugas, dores no corpo que a gente nunca fala para ninguém, porque mulher não reclama, mulher apenas segue. Durante esses 40 anos todos trabalhando, a gente contribuía para o INSS como uma máquina. Eu abria a minha folha de pagamento e via aquele desconto todo mês religiosamente. E sabe o que me diziam? Que eu deveria estar tranquila, porque quando eu chegasse aos 65 anos, eu teria uma aposentadoria digna. Uma aposentadoria digna. Essas 3 palavras me faziam acreditar que todo sacrifício valia a pena. Eu imagino
que na minha aposentadoria eu teria tranquilidade financeira, que eu não precisaria mais me preocupar, que eu poderia finalmente viver. E enquanto eu acreditava nisso, eu adiava tudo. Adiava as viagens que eu sempre quis fazer com a minha mãe. Adiava os almoços tranquilos com as minhas amigas. Adiava os hobbies, as manicures, até mesmo me cuidar direito. Porque tinha sempre aquele pensamento rondando. Depois, quando eu me aposentar, tudo isso vai ser possível. Depois, sempre depois. E os anos iam passando enquanto eu guardava cada centavo que podia em poupança, aquele produto financeiro que todo mundo recomenda. Ah, poupança! Como eu acreditei naquele produto. O FGTS, que ia resgatando ao longo dos anos, também ia entrando lá. O meu tesouro direto, alguns planos de previdência complementar que o meu marido, que Deus o guarde, tinha recomendado. Eu ia construindo aquele ninho financeiro, passo a passo, como uma formiga, como a gente sempre aprende a fazer desde pequena. Aquela história de poupar, economizar, não gastar demais. Porque quando você vem de uma família que não tinha muito, você aprende que dinheiro é para guardar, não é para gastar, não é para desfrutar, é para ter ali, guardado, como um seguro contra o pior. E eu segui esse roteiro certinho, como uma boa garota brasileira de classe média que foi educada para ser responsável. Acreditava piamente que se eu fizesse a minha parte, o sistema faria dele. Se eu contribuísse para a aposentadoria por tempo de contribuição, quando chegasse o momento, eu teria uma renda segura, confiável, digna, que nos faria viver com paz. Mas sabe aquele dia que você acorda e percebe que o mundo funcionava diferente do que você sempre imaginou? Pois é, esse dia chegou para mim quando eu completei 65 anos, oficialmente aposentada. Você sabe aquela sensação quando você finalmente sai da água depois de nadar a vida toda contra a corrente? Pois eu esperava sentir isso. Esperava acordar levantando de bom humor, com os pulmões cheios de ar, pronta para viver tudo aquilo que eu havia adiado. Mas o que eu senti foi diferente. O que eu senti foi medo. Porque quando você recebe aquele primeiro olerite de aposentadoria e vê o valor que o Instituto Nacional do Seguro Social vai te pagar todo mês, você tem um choque de realidade brutal. A gente trabalhou 40 anos, pagando os impostos mais altos que existem, contribuindo religiosamente, e o resultado é um valor que não dá nem para pagar o aluguel confortavelmente aqui em qualquer capital brasileira. Sem falar que a inflação, aquele indicador chamado IPCA, que controla tudo por aqui, estava corroendo meu poder de compra mês após mês. O dinheiro que eu tinha guardado em poupança, aquele que eu acreditava ser um refúgio seguro, estava lentamente desaparecendo em valor. Porque a poupança não acompanha a inflação em tempo real. Você deixa R$1.000 ali e 6 meses depois, aqueles R$1.000 valem 800 em termos reais.
invisível, o roubo mais silencioso do mundo. E ninguém te ensina isso, ninguém te avisa. Você só descobre quando é quase tarde demais. Mas tem mais coisa ainda que ninguém fala, porque tem um custo que ninguém coloca na conta quando você está acumulando aquele dinheiro todo durante 40 anos. Um custo que aparece quando você finalmente tem tempo para pensar. A solidão, a invisibilidade, as doenças que vêm por causa do estresse crônico, do trabalho que não termina, da responsabilidade infinita. Você chega aos 65 anos e seu corpo está cansado. Não é um cansaço que uma boa noite de sono resolve. É um cansaço que está nos ossos, que está na memória, que está na forma como você se move no mundo. E a gente, as mulheres brasileiras, a gente tem ainda um peso extra, porque a gente não é só trabalhadora. A gente carrega toda a responsabilidade invisível da casa. A gente cuida de todo mundo, da mãe, do pai, dos filhos mesmo já crescidos. A gente que organiza as reuniões de família, que lembra dos aniversários, que segura tudo junto enquanto trabalha fora e ainda é esperado que a gente se mantenha bonita, serena, disponível. E aos 65 anos, quando você finalmente se aposenta, essa invisibilidade piora. Porque agora você não é nem trabalhadora que produz valor para a empresa. Você é só a velha, a avó. A que não tem mais importância no mundo do trabalho, nem ainda é completamente relevante na vida familiar, porque os filhos já têm suas próprias vidas. Você está no meio, esquecida. E o dinheiro que você juntou durante 40 anos de sacrifício, aquele que você acreditava que te salvaria, estava fazendo um trabalho péssimo ali na poupança. Não estava crescendo, estava definhando. E você também estava definhando junto. Então chegou um dia quando eu tinha 71 anos. 71 anos, pode acreditar. Eu já tinha 6 anos de aposentadoria. 6 anos de estar disponível para finalmente viver. E ainda assim, não vivendo, porque havia aquele medo, aquele pavor de gastar do meu capital, de esgotar o pouco que eu tinha. Porque a gente foi educada para poupar, para nunca gastar tudo. E nesse dia eu perdi a minha melhor amiga, Teresa. Ela tinha 70 anos, uma mulher vibrante que tinha todo aquele corpo marcado pelos anos, mas tinha uma alegria que era contagiosa. A gente ia tomar café junto. A gente ia conversar sobre livros que a gente nunca tinha tido tempo de ler durante aqueles 40 anos de trabalho. E ela foi assim, do nada, um infarto súbito. Ninguém viu vindo, ninguém teve tempo para avisar que era para se despedir. Ninguém. E aquele dia, naquele velório, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes: raiva. Raiva de mim mesma. Raiva daquele sistema que me fez acreditar que eu podia adiar viver depois,
que depois era garantido. Teresa tinha planos. Ela ia viajar para Minas, ia visitar aquela cidade colonial que ela amava, ia finalmente descansar. Mas não foi. E naquele mesmo dia que eu cheguei em casa, tremendo ainda pela raiva e pela dor de ter perdido minha amiga, eu fui procurar minha velha carteira de trabalho, minha CTPS. Sabe aquele documento que a gente carrega durante toda a vida de trabalho? Aquele que tem todos aqueles selos, todas aquelas assinaturas dos empregadores, aquele que prova que a gente realmente trabalhou, que estava ali produzindo valor, todo dia, todo mês, todo ano. Pois é, eu fui procurar aquilo porque precisava ver com os próprios olhos, precisava contar os anos. 40 anos de trabalho, 40 anos de madrugadas acordada, 40 anos de trazer responsabilidade para casa, 40 anos de dizer não para convites, para diversão, para amigos, para viajar, porque tinha que trabalhar, tinha que poupar, tinha que ser disciplinada. E ali, folheando aquele documento desgastado, com a tinta já desaparecendo em alguns carimbos, eu senti aquele clique que muda tudo. Porque eu percebi que aquele papel não valia nada agora, que toda aquela prova de trabalho, de responsabilidade, de disciplina, não significava absolutamente nada se eu não estava vivendo. Se eu estava guardando dinheiro para um futuro que não tinha garantia de chegar, para uma liberdade que talvez nunca chegasse, porque a vida poderia acabar amanhã, como tinha acabado para Teresa. Então, eu fiz uma coisa que eu nunca tinha feito. Eu peguei aquele dinheiro que estava na poupança, rendendo praticamente nada, e eu investi em Tesouro Direto, especificamente em Tesouro IPCA+. Sabe o que é isso? É um título do governo que rende a inflação mais uma taxa fixa. Significa que você não perde poder de compra. Significa que aquele dinheiro que você guardou não está definhando nas mãos de um banco que não se importa com seu futuro. Está crescendo junto com a inflação. E depois disso, eu fiz algo ainda mais radical. Eu comprei fundos imobiliários, FIs, aqueles fundos que te pagam rendimentos mensais, dividendos que caem na sua conta todo mês, como se fosse um extra de renda. Ninguém me ensinou a fazer isso. Ninguém nunca mencionou na escola. Ninguém nunca falou, durante aqueles 40 anos de trabalho, que isso era uma possibilidade. Mas quando você finalmente acorda, quando você finalmente sente aquele clique, você começa a pesquisar, você começa a aprender, você começa a entender que o sistema financeiro brasileiro existe desde sempre, mas a gente nunca é ensinado sobre ele na escola, porque se a gente soubesse, a gente teria mais poder. Isso é uma verdade que ninguém fala em voz alta, mas é a verdade mesmo assim. Então, eu comecei a montar meu portfólio, de forma conservadora, porque aos 71 anos você não vai virar uma investidora agressiva do nada, mas de forma inteligente. Tesouro IPCA Plus como pilar de segurança. FIs que pagam dividendos mensais para meu custeio de vida. Um pouco em CDI, que é aquele rendimento básico
que a gente vê anunciado na TV o tempo todo. E você sabe qual foi o resultado? Aos 72 anos, quando eu cheguei naquele ponto e parei para calcular tudo junto, o meu patrimônio tinha passado de R$800 mil para R$1.120.000 em um ano. Não porque eu ganhei mais dinheiro do meu trabalho, porque não trabalhava mais, mas porque eu finalmente coloquei aquele dinheiro para trabalhar. E quando o dinheiro trabalha para você, é completamente diferente. Não é mais aquela sensação de estar morrendo aos poucos, vendo seu poder de compra desaparecer. É aquela sensação de finalmente estar viva. E desde então, tudo mudou para mim. Porque agora, com aquele dinheiro rendendo, com aqueles dividendos de FIIs caindo na minha conta todo mês, eu tenho segurança que vai além do que a aposentadoria do INSS poderia me dar em 100 vidas. Mas tem mais importante do que isso. Tem aquela coisa que eu recuso de pedir emprestado, que é a minha liberdade de tempo. Eu finalmente posso acordar sem aquele peso de estar sendo invisível. Porque quando você tem renda passiva vindo de um portfólio bem estruturado, você não precisa mais ficar dependente daquele salário de aposentador do governo que não chega sequer a R$2.000 por mês. Você não precisa mais estar com aquele medo corroendo tudo. E com essa segurança financeira que eu criei, eu posso finalmente ser visível. Eu posso sair de casa sem aquele remorso. Eu posso viajar. Eu viajei para Minas. Sabe aquele lugar que minha Teresa queria tanto ir? Eu fui. Eu passei 2 semanas lá. Visitei Ouro Preto. Fiz amigos novos. Vivi como se o tempo fosse meu e não como se o tempo estivesse me roubando. E tem outras coisas também que mudaram. Meu relacionamento com minha família ficou melhor, porque agora eu não tenho aquele peso invisível de estar dependente de ninguém. Eu posso oferecer para os meus filhos, aos meus netos. Eu posso fazer meu dinheiro trabalhar para deixar um legado. E tem uma coisa ainda mais importante do que o dinheiro. É aquele sentimento de estar finalmente no controle, de não estar mais sendo vítima de um sistema que foi feito para ludibriar as pessoas que trabalham hard, que seguem as regras, que acreditam nas promessas vazias de segurança futura. Porque aqui está a verdade que ninguém fala. O sistema está feito para você trabalhar 40 anos e receber uma aposentadoria que é uma fração do que você merecia. E se você não tomar atitude, se você não aprender a fazer seu dinheiro trabalhar para você, você vai terminar invisível. Invisível financeiramente, invisível socialmente, invisível até para você mesma. Mas quando você toma aquela decisão, quando você finalmente acorda, tudo muda. E eu estou aqui para dizer para você que não é tarde. Se você está vendo esse vídeo e tem 50 anos, tem 55, tem 60, tem 65, não é tarde. Porque cada ano que você deixa dinheiro trabalhando para você é um ano que você rouba de volta da invisibilidade. É um ano que você marca na história como sendo seu. A vida
é feita de tempo. O tempo é a única coisa que você não consegue comprar depois. E eu perdi muita coisa mesmo, enquanto acreditava naquelas mentiras. Mas não estou aqui para reclamar. Estou aqui para contar para você que mudei, que acordei e que agora, com 75 anos, estou mais viva do que estava aos 25. E essa é a minha história.